Queridos, hoje eu estou começando uma série, as 7 armas muito poderosas que nós temos, que todo crente tem, tá? Então, cada domingo eu vou apresentar para vocês uma arma diferente. Calma, fique tranquilo, essa igreja é da paz, nós não vamos atirar em ninguém não, é só arma espiritual, tá bom? Mas que são muito importantes para que a gente esteja vencendo, né, na guerra espiritual que todos nós enfrentamos. Eu quero começar fazendo aqui umas perguntas, tá? Na verdade não é uma pergunta, eu vou citar um nome e você vai falar uma palavra só que vem na tua cabeça, não pode falar duas, tá bom? Quem quiser falar, não fala, levante a mão, aí eu vou perguntar, tá bom? Se eu falo de Pelé, o que você lembra? Levanta a mão. Essa senhora de verde aqui. Bola, futebol. Muito bom. Se eu falo de Martin Luther King, protestantismo? De jeito nenhum. Ele não foi marcado por isso. Martin Luther King. Mas que tipo de revolução? Igualdade, gente. Ele lutou pelas igualdades. Ele era um protestante, sem dúvida alguma, mas não era isso que ele foi marcado. Se eu falar de Silvio Santos, Clícia, animador, muito bom. Se eu falar de Ayrton Senna, piloto. Bom, vocês já entenderam como o nome é importante. O nome, gente, ele é importante porque ele acaba trazendo em si mesmo parte do caráter, ou da vida, ou da atividade que alguém faz. Eu propositadamente, né, eu usei alguns nomes bem famosos, porque são nomes que estão no coração de todo mundo. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque quando você fala de Pelé, não pode falar só de futebol, você tem que falar do rei. Sim ou não? Ou o melhor do mundo, alguma coisa assim. Quando você fala de Ayrton Senna, tudo bem, piloto, mas alguém poderia dizer o melhor piloto. Que os alemães me perdoem, mas ele é muito melhor que o Schumacher, né? Agora deixa eu perguntar para vocês, esse vocês vão ter que acertar, hein? E se eu falar de Jesus? Eu quero uma palavra só. Fala bem alto, todo mundo junto, vamos ver se vocês vão acertar. Salvador, parabéns, dá uma salva de palmas para você mesmo. Porque o nome, especialmente na cultura hebraica, ele é mais do que simplesmente um nome que nos faz lembrar do que a pessoa foi, do seu caráter, ou até mesmo do seu propósito. Um nome, ele representa o desejo muitas vezes que um pai tem para o seu filho, ou até mesmo uma profecia que um pai faz para o seu filho. E o nome de Jesus, ele é um nome que foi escolhido a dedo por Deus, porque tinha tudo a ver com aquilo que ele representaria na história da humanidade. Ele é o Salvador mesmo, gente. Então, só que o nome de Jesus, ele tem muito poder. Se eu falar Pelé, eu não vou virar o rei do futebol. Se eu falar, vou fazer a minha prova, né, de autoescola, baixa o espírito Ayrton Senna, não vai acontecer. Mas se você tiver um perrengue e você clamar o nome de Jesus, vai funcionar na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A Bíblia nos mostra que o nome de Jesus é uma arma poderosa na vida do crente. Então hoje eu quero revelar para vocês um pouco do que este nome significa
mas desafiando você a não só saber o que significa, mas usá-lo em diversas circunstâncias que você tiver em necessidade. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o nome de Jesus nos dá segurança. Lá em Provérbios 18, o nome de Deus, o nome de Jesus, Provérbios 18, 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Esta palavra Senhor é Yahweh. Yahweh é um nome que Deus apresentou a si mesmo lá para Moisés na sarça ardente. Mas o Deus que estava ali era o Deus Filho, era Yeshua, era Jesus. Então torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Esta palavra forte no hebraico significa majestoso, seguro, dá a ideia de fortaleza e de poder. Então, o nome do Senhor, ele é forte, ele é literalmente aquilo que nos dá segurança, assim como uma torre dá segurança para aquele que nela se esconde, né? Então, literalmente a Bíblia está dizendo que no nome de Jesus nós somos acolhidos, protegidos e estamos em segurança, querido. Todos nós temos inimigos na vida e muitas vezes estamos vivendo circunstâncias que a gente não consegue lidar. Sim ou não? Quantos aqui já sentiram que tiveram que entrar numa luta contra o inimigo mais poderoso que você sabia que você ia perder? Aí você clamou o nome de Jesus e Deus veio e te deu a vitória. Foi assim que Davi venceu Golias. Davi não podia vencer Golias em nenhuma hipótese humana. Mas ele não foi na força humana e nem usou as armas humanas. Ele falou: em nome do Senhor dos exércitos, eu vou cortar a sua cabeça, e todo o arraial dos filisteus saberá que há Deus em Israel. Então, em nome do Senhor, nós temos segurança, querido. Quando você vai para uma guerra, clame ao Senhor, busque ao Senhor, clame o nome de Jesus. Olha, muitas vezes as pessoas oram e aí pedem tudo, chega no final e fala: em nome de Jesus. Deixa eu dar uma dica para você. Quando você estiver clamando, não deixa o nome de Jesus para o fim não. Já começa exaltando o nome dele. Já começa a dizer: Deus, eu sou fraco, mas tu és forte. Deus, eu não estou aqui em meu nome, eu estou em nome de Jesus. Então em nome de Jesus eu declaro a vitória sobre as minhas lutas, porque o meu Deus é forte. Eu sou fraco, mas ele é forte. Amém, glória a Deus. Então, ainda que você não tenha habilidade, forças, talentos, circunstâncias para vencer um inimigo maior do que você, aprenda a usar o nome de Jesus, porque neste nome há segurança. Uma segunda verdade incrível, totalmente incrível, mas extraordinária sobre o nome de Jesus, é que o nome de Jesus salva. Uau! Hoje nós estamos vivendo tempos do politicamente correto. Você já reparou que todo mundo fala de Deus? Sim ou não? Todo mundo fala de Deus, ninguém liga, está tudo certo. Mas quando você fala do nome de Jesus, as pessoas torcem o nariz. Já sentiu isso alguma vez? Por que será? Porque há muitos deuses, mas só um Salvador. Então o diabo odeia este nome. O diabo odeia quando alguém invoca o nome de Jesus, porque o nome de Jesus salva a pessoa. Amém? Então não recue, não deixe de usar este nome, de invocar este nome, porque este nome salva. Amém? Glória a Deus. Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz, aqui é o anjo falando, né? Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se você não souber o que o nome de Jesus significa, não faz sentido isso. Ele se chamará, porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não faz sentido nenhum. Mas quando você descobre que o nome de Jesus significa Salvador,
Vamos ler de novo? Ela dará um nome a um filho e lhe porás o nome de Jesus, ou seja, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não é maravilhoso? Este nome salva. E Deus tem me chamado para pregar o nome de Jesus. E Deus falou: eu vou te levar para as nações para falar do nome de Jesus, porque o nome de Jesus salva. Amém, irmãos? Yeshua é salvação. Todas as vezes que você encontrar no Velho Testamento uma palavra salvação, o original dela é Yeshua. Então, ele é o Salvador. E dentro deste escopo da salvação, gente, tem muita coisa envolvida aqui. Em primeiro lugar, envolve perdão. Por que nós somos salvos? Deus é santo, Deus não pode conviver com o pecado. Mas por que nós podemos ir para os céus? Porque Ele nos perdoa através de Jesus. Salvação também engloba o sentido de justificação. Romanos 5:1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificação significa que os nossos pecados foram para Jesus e a justiça dele veio sobre nós. Não é maravilhoso isso? Diga assim: Jesus. Diga Jesus. Fala Jesus. Querido, você tem que clamar este nome, você tem que adorar este nome, você tem que orar neste nome. Este nome salva. Tem tanta gente que me escreve dizendo: pastor, como é que eu posso ter certeza da salvação? Querido, só há um jeito: entrega a tua vida para Cristo. E quem confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está salvo. Amém? Glória a Deus. Dentro da salvação também nós temos a chamada redenção. Redenção é alguém que liberta alguém pagando fiança ou pagando preço. Este Redentor é Jesus. Ele pagou o preço dos nossos pecados com a sua própria vida. Amém? Então, somos salvos por este nome. Lá em Atos capítulo 4, versículo 2, eu vou além ainda. A Bíblia diz: e não há salvação, diga, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome, irmãos. O teu pai não pode te salvar nesta hora, a tua mãe não pode te salvar, os seus filhos não podem ser salvos por você. Os seus filhos não podem salvar o seu pai, o seu marido não pode te salvar, a tua esposa não pode te salvar. Querido, este é um encontro que você vai ter sozinho com Deus. E não há um outro nome que possa salvar a não ser o nome de Jesus. Não é uma religião, não são as obras, não são os nossos queridos seres amados, mas é o nome de Jesus. Então quero dar uma grande dica para você que está me vendo aqui. Alguns vão me ouvir e não vão aceitar a Cristo quando eu fizer o convite, mas lembra disso, porque ainda que no último suspiro, se você tiver a oportunidade de clamar por um nome, clame o nome de Jesus. Glória a Deus, porque este homem salva. O ladrão da cruz, ele olhou para Jesus e creu nele na última hora, aos 49 do segundo tempo. Filho de Deus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E lá estava aquele que salvava, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele era um bandoleiro, um assassino, não tinha tempo para fazer nada para consertar os seus erros, mas ele clamou a quem podia salvar. Glória a Deus, diga: o nome de Jesus salva. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Quando a gente incorpora esse conceito, Jesus se torna a primeira opção. Eu me lembro que quando eu me casei, de vez em quando, sabe quando você tem aquele pesadelo? A Lília dizia que eu acordava dizendo: mãe. Porque na terra era a pessoa que mais me dava segurança. Mas foi passando o tempo, e quem se tornou a minha grande segurança é Jesus. Então hoje às vezes eu acordo, eu nem sei o que eu sonho, deve ser algum sonho ruim. Eu acordo clamando: Jesus, Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu já incorporei isso. E você? Na hora do perrengue, na hora da luta, na hora do medo, do desespero, do pavor, quem é que você chama? Quem é que chama por Jesus? Este nome salva. Glória a Deus. O Senhor nos ensina a clamar no seu nome, porque este nome salva. Jesus disse que todo aquele que confessar o seu nome perante os homens, eu o confessarei o seu nome perante os anjos do meu Pai. Quantos aqui confessam o nome de Jesus perante os homens? Querido, não deixe de confessar, porque este nome é o único nome que pode te salvar. Amém? O terceiro aspecto que mostra como esse nome é poderoso é o fato de que ele traz vida. João 20, de 30 e 31 diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida. De que maneira? Em seu nome. O nome de Jesus traz vida. E é interessante, irmãos, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego há duas palavras que traduzem, ou que são traduzidas pela palavra vida. Uma delas é bios, biosfera, bioma, biologia. Tudo isso está falando de vida física. Mas tem uma outra palavra que é zoe, de zoologia, de zoológico, que foi mal empregada para traduzir esses dois substantivos. Zoe significa vida plena, vida abundante. Pode significar física também, mas significa mais do que isso, significa emocional e vida espiritual. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, para que crendo tenhais, diga zoe, vida plena em seu nome. Amém? Então eu quero dizer para você que quem crê que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, recebe como presente vida eterna. A vida física, irmãos, ela acaba. Todos nós teremos um dia um encontro com a morte. A ressalva que eu faço é para aqueles que estiverem presentes no dia do arrebatamento. Mas todos os demais, este é um encontro que você vai ter um dia. Mas tem uma coisa: quantos aqui creem que Jesus é o Senhor e Salvador? Diga assim: Jesus é meu Senhor e Salvador. Então, ainda que morra, viverá. Porque creram no seu nome e portanto tem vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que aprender com os crentes bem pobres. Você já viu como no meio das igrejas onde o povo é pobre, os milagres acontecem? O camarada fica doente, ele fala assim: não, vou no médico, vou fazer uma ressonância magnética. Não, ele não tem. Se ele for para a fila do SUS, ele morre. Então o que ele faz? Ele clama o nome de Jesus. E os milagres muitas vezes acontecem porque ele crê. Amém, igreja? Então que clamar a Jesus seja a tua primeira opção e nunca a última. Quando você estiver enfermo, clame pelo nome de Jesus, porque Ele traz vida. Quando você estiver triste,
Clame pelo nome de Jesus, porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você quiser morrer, tirar a própria vida, como tem tanta gente aí, clame pelo nome de Jesus, que você vai receber uma unção de vida. Foi feita uma pesquisa, já citei isso aqui, na Finlândia, na Suécia, países nórdicos, países ricos, 1/3 de cada adolescente se mata, porque eles têm tudo que o mundo pode dar, mas não tem vida plena. Só Jesus pode dar. Querido, se não tiver saída para o teu problema, clame por Jesus. Se o teu casamento estiver sendo destruído, clame por Jesus. Ore em nome de Jesus. Converse com Jesus. Fale do nome de Jesus. Leia a Bíblia para encontrar o nome de Jesus, porque há vida neste nome. Há vida neste nome. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a ciência, muito pelo contrário, eu aprovo os remédios, eu tomo os remédios, mas eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que crê nos remédios, mas não crê no nome de Jesus. E por isso, quando os remédios têm tantos efeitos colaterais e têm tanta incapacidade de resolver os problemas, as pessoas perecem, porque não entenderam que o nome de Jesus não é um fetiche, não é um nome que deve ser usado de maneira mágica, abracadabra e vai abrir, ou abre-te sésamo. Não, o nome de Jesus é crer em quem Ele é na sua obra, na sua essência, do que Ele fez por mim, por você e por toda a humanidade, para que crendo tenham vida e vida eterna. A quarta razão porque o nome de Jesus é um nome poderoso é porque Ele é sobre todo o nome. O conceito de poder é algo interessante, né? O poder é algo que te capacita a realizar algumas coisas. E o poder humano é sempre limitado. Por mais poder que alguém tenha, sempre tem alguém mais forte, mais poderoso, ou as lutas que as pessoas enfrentam, talvez não haja poder na terra para vencer. A morte, por exemplo. Os homens mais poderosos da história morreram, gente. Estão todos no túmulo, e muitos desses no inferno. Mas tem um que tem poder para vencer a morte, e esse um é Jesus. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não pecou. Isso significa que nenhuma bactéria pôde comer uma célula dele morta, porque não tinha célula ali para ser consumida, na medida que não havia nenhum resquício de pecado na vida dele. Então ele ficou ali 3 dias, seu corpo inerte, mas o seu espírito desceu ao inferno, e ele foi ali, tomou as chaves do diabo e libertou os cativos ali e levou para o paraíso. Por quê? Porque não há pecado nele, e como não há pecado, não há morte. Agora ele não só é aquele que vive eternamente, mas aquele que concede vida eterna. Glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado e diga: meu irmão, levanta a tua cabeça, o teu problema é menor do que o teu Deus. Em quarto lugar, portanto, o nome de Jesus é sobre todo nome. Primeira, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo diz assim. Capítulo 2 começa falando que ele se esvaziou, sendo o próprio Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e tornou-se homem, e como homem se fez servo, e como servo experimentou a morte de cruz. Aí os versos 9 a 11 continuam dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há nome mais poderoso, e um dia todos os reis da terra estarão de joelho. Um dia toda a humanidade estará de joelho. Um dia todo aquele que passou por este planeta vai confessar com a sua própria boca que Jesus é o Kyrios, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Agora, de que adianta você saber isso hipoteticamente se você não usar isso na tua vida? Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo na Copa do Mundo de 82. Nós tínhamos um grupo de jovens que toda sexta-feira, 11 horas da noite, nós nos encontrávamos na Praça da República, com guitarras, com instrumentos musicais. Muitas vezes as pessoas iam chegando pensando que ia ter um forró. Mas quando chegava lá, não era forró, era hinos de louvor. E naquele dia o Brasil tinha, não sei se no dia anterior, naquele dia tinha jogado e ganhado. Então quando nós estávamos lá, veio se aproximando um grupo de uma batucada, de pessoas celebrando a vitória da seleção brasileira. Mas eu preciso dizer para vocês que naquela semana Deus falou para mim: filho, quando você for para a Praça da República, vá em jejum. Lá existe muita gente possessa, e você precisa ir em jejum para enfrentar os demônios preparado. E eu me esqueci disso. Saí da faculdade teológica, comi um lanche e fomos. Então estávamos lá chegando, quando eu vi o grupo chegando, o Espírito Santo falou comigo. Eu era o líder do grupo. Eu falei: ele falou: avisa o povo que vai ter batalha espiritual. Aí eu falei: gente, vamos vigiar, porque Deus está me falando que vai ter batalha espiritual. Quando eles chegaram, eles nos rodearam. E nos rodearam e ficaram possessos. Começou a cair gente endemoniada a dar com pau ali. E um daqueles que estavam ali chegou diante de mim e começou a rosnar. E eu levantei minha mão e disse: em nome de Jesus, recua. O demônio falou através dele: você não tem autoridade para me expulsar, porque eu sou legião, e você não está em jejum, e sem jejum você não tem autoridade para me expulsar. Foi aquele tapão na cara, que eu imaginei, não fisicamente. Eu falei: Deus, e agora? Na hora eu me lembrei que tem algo mais forte do que o jejum, que é o nome de Jesus. Eu virei para ele e falei: é verdade, Senhor, eu confesso o meu erro, o meu pecado, minha displicência, mas agora eu te digo, eu estou aqui não no meu nome, mas no nome daquele que já venceu você e a tua laia. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quando eu falei assim, o camarada caiu, e junto com ele todos os endemoniados foram libertos. Caíram e foram libertos. Ele era o chefe de todos aqueles demônios. Eu peguei o microfone e fiz o apelo. Falei: vocês acabam, porque tinha umas 60 pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, mas que foram lá para ouvir. Falei: vocês acabaram de ouvir aqui, de ver um confronto entre o mundo espiritual e o mundo físico. E eu quero dizer para vocês que se vocês hoje têm uma escolha de entregar a vida para Cristo e servirem aquele que é poderoso, o Todo-Poderoso, ou serem servos e escravos dele, dos demônios, como estes aqui são. Quando eu fiz o apelo, gente, todos os que estavam lá caíram de joelhos entregando a vida para Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. É o nome de Jesus que é poderoso. E é poder mesmo. Só que muitas vezes nós sabemos disso hipoteticamente.
Mas tem muita gente que nunca experimentou na sua própria vida o livramento, o poder deste nome que é sobre todo nome. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4 diz assim. Está falando de Jesus, né? O capítulo 1 começa falando dele. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão perfeita de quem é Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Na Bíblia, a direita é sempre o lugar da força. À direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não há um nome mais poderoso do que o de Jesus. Então, meu querido, se o demônio está se levantando contra a sua vida, clame o nome de Jesus, que ele não pode tocar num fio do teu cabelo. Se o demônio está pegando a sua família, os seus filhos, jogando a droga, começa a clamar pelo nome de Jesus, e o nome de Jesus vai libertar a sua família, amém ou não? Porque Deus, Ele ouve aqueles que invocam o seu nome. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Não há outro nome sobre o nome dele. E um dia todos hão de confessar: Yeshua, Jesus, Tu és Senhor. Jesus, alguns vão fazer isso de maneira alegre, com louvor nos lábios. Outros vão fazer: Jesus. Satanás vai ser assim: Tu és o Rei dos Reis, vá para o inferno. Queridos, em quinto lugar, o nome de Jesus é poderoso para os que nele creem. Jesus, 5 letras. Não é um nome mágico. Não é um nome mágico que você usa como abre-te sésamo e todas as coisas vão acontecer. Muito pelo contrário. Para você ter autoridade espiritual, você tem que crer nesse nome. Teve até um camarada que ficou muito impactado com Paulo, que expulsava os demônios, e ele que se arvorou a querer expulsar um demônio de um indivíduo. Eu te expulso no nome de Jesus de Paulo. Os demônios viraram para ele e falaram: conheço Jesus, conheço Paulo, você não. Tome uma coça. Eu me lembro que no começo dessa igreja, eu tinha terminado o culto, eu estava aconselhando algumas pessoas, e eu ouvi uma barulheira. Uma barulheira, era gente gritando, fazendo quanto eu percebi que tinha demônio lá. Aí eu cheguei e tinha alguém lá fazendo o seguinte: sai espírito Zé Pilintra, sai outro. Começou a dar nome para os demônios, não saíram. Porque tem gente que pensa que se souber o nome do demônio, tem que saber o nome do demônio para ele sair. Eu não sei, nem quero saber, mas ele vai ter que sair. Eu tinha um discípulo que estava começando, tinha acabado de se converter, mas tinha um monte de coisa na vida dele que ainda não estava liberto. Eu lembro que ele andava com uma chave, um molho de chave grande. Quantos lembram dele? Não vou dizer nem o nome dele, porque ele já morreu. Lembra, né? Ele chegou, foi: sai em nome de Jesus. A endemoniada levantou e deu um soco na boca dele. Portanto, não é um nome que você usa de maneira mágica. Tem que crer nele, tem que ter comprometimento nele. E aí naquele dia eu cheguei, expulsei os demônios saíram imediatamente. E todo mundo: o que você fez? Eu falei: não fiz nada, eu só usei um nome que é todo poderoso, crendo neste nome. E este nome é poderoso para você, meu querido, usar quando você precisar. Mas você usa pouco, né? Você usa pouco. Quando a gente crê no nome de Jesus, a gente tem autoridade espiritual. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar quem? Aqueles que creem em meu nome. Como é que você
vai fazer essas coisas em meu nome. Jesus está falando de si mesmo. Expelirão demônios, falarão novas línguas. E continua depois dizendo uma lista de sinais. Tem que crer. Como é que você crê em algo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos tão imersos na incredulidade desse mundo, que a gente vai muitas vezes procurar todos os escapes em outros instrumentos e nunca usa o nome de Jesus. Quando você estiver diante de algo que só um milagre, creia que não há impossíveis para Deus. E Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome, crendo, assim será convosco. Quem falou é poderoso para cumprir. Tem que crer no nome de Deus, no nome de Jesus. Amém, igreja? O nome de Jesus atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus. Mateus 18:20 diz assim: porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos, como? Em meu nome, ali estou no meio deles. Mas pastor, pera lá, ele não está habitando em mim? Tá. Então por que eu tenho que confessar o nome de Jesus? Existe a presença espiritual de Jesus, mas existe a presença gloriosa que está no meio da igreja. Há uma unção diferente, especial no meio da igreja. Quando 2 pessoas ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui, igreja. Vamos saudá-lo, vamos aplaudir o nome dele. Fica de pé, aplauda o nome dele, glorifique, comece a aplaudir. Ele está no nosso meio. Aplauda, dê um grito de júbilo, glorifique o nome do Senhor. Eu quero ver essa igreja dando um glória a Deus, como quem crê que Ele está no nosso meio. Aleluia! Aplauda mais, diga Jesus, clame Jesus, clame Jesus. Aleluia! Aleluia! Pode sentar. Oh, glória a Deus. Eu quero já avisar o pessoal do louvor aí, que nós vamos, no final desse momento, ter um momento de adoração. E eu quero cantar aquela canção: no início era a palavra. E nós vamos atrair a glória de Deus, exaltando, elogiando, glorificando o seu nome. Amém, meu querido? Então fale com Jesus. Essa madrugada eu acordei 3:30. E eu tive um momento que eu comecei a ler essa palavra, e eu comecei a botar em prática, e a clamar, a invocar o nome de Jesus. A glória dele naquele lugar encheu a minha vida. Eu chorava, eu ria na presença do meu Senhor, o meu Salvador. Oh, que coisa maravilhosa. Querido, se você deixar Jesus entrar na tua casa, entrar na tua vida, tudo que é ruim vai embora. Por quê? Porque quando ele entrava numa casa, ele dizia: paz seja convosco. E a paz de Cristo, ela é tangível. Você pode tocar nela, você é impactado por ela. Não é aquela paz, ausência total de guerra, de problemas, não. É aquela paz que transforma, que cura. Shalom significa saúde, shalom significa inteiro, lechalem significa pagar as dívidas, portanto ser livre. Shalom significa inteiro. A paz de Cristo faz isso em você. Você está quebrado, você é consertado. Tem um buraco na tua alma, você é preenchido pela presença, pela essência que há no nome de Jesus. Então, igreja, Deus quer levantar a igreja com um testemunho na boca, com um sorriso nos lábios, com capacidade de sonhar e de viver para a honra e glória do Senhor. Tem que colocar em prática, tem que crer. Não pode aceitar a canga do diabo, achar que é natural. Não, é assim, eu vou ter que conviver com isso. Lute, use o nome de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantos aqui já experimentaram um dia que vieram para o culto derrubados, abatidos, e saíram diferente?
Porque a presença é a glória e a Shekinah de Cristo no meio do povo fez diferença. O nome de Jesus, ele é muito importante quando nós vamos orar. Aliás, ele não é importante, ele é essencial. João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vai orar, ore no nome de Jesus. Vai orar, creia e use o nome de Jesus. Não pense que você tem santidade o suficiente para expulsar qualquer demôniozinho. Não tem. Quando você vai lá, você vai porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você vai porque você crê na obra salvífica de Cristo na cruz. É por isso que você vai usar o nome de Jesus. E o texto diz, de Romanos 9:17, que a gente deve crer e usar o nome de Jesus para que Deus seja glorificado. Olha que tremendo esse texto. Porque a Escritura diz para o faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Meu querido, muitas vezes você vai passar por problemas, e as pessoas vão olhar para você e falar: como assim, um crente passa por esse problema? Sim, o crente passa por muitos problemas. Eu mesmo estou nessa coisa da coluna aqui, lutando e confessando o nome de Jesus todo dia. E vou ser curado, porque eu não vou desistir por causa de uma dor. A gente passa pelas lutas. O que Deus falou para o faraó, que era o cara mais poderoso do planeta Terra? Falou assim: ó, eu vou te usar, viu? Eu vou te usar para que o mundo veja que tem alguém muito mais poderoso que você. E quando eu usar você, quando você estiver lá fazendo um monte de coisa, tentando me enfrentar, e eu manifestar o meu poder, toda a terra saberá quem eu sou e glorificará o meu nome. Queridos, faz simplesmente 3.500 anos que esse camarada, o faraó, foi envergonhado pelo Senhor Deus dos exércitos. Um povo escravo saiu livre por causa dos milagres que Deus fez. O mesmo Deus que operou lá, opera hoje. E faz 2000 anos que Jesus, o próprio Deus encarnado, andou neste mundo. E é Ele quem quer envergonhar os inimigos espirituais da tua vida, para que através do teu milagre o mundo possa dizer: há um Deus todo-poderoso. A cereja do bolo do nome de Jesus vai estar na semana que vem. Porque a semana que vem eu vou mostrar nas escrituras hebraicas que o nome do Messias aparece. Vocês nunca viram isso, mas eu vou trazer e mostrar para vocês como já nas escrituras do Velho Testamento Deus avisa que o nome do Mashiach seria Yeshua. É esse nome, diga assim: o nome de Jesus é um nome poderoso. O nome de Jesus, ele é fundamental para que a gente também manifeste os sinais de Deus nas nossas vidas. Marcos 16, 17, 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão de demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu quero concluir essa palavra relembrando algumas verdades que eu falei aqui para vocês hoje. O nome de Jesus não é mágico. Você tem que crer nele. Se você usar o nome de Jesus por usar, não terá nenhum efeito em você. Ele só terá significado e poder se nós entendermos o que Deus fez.
Deus se manifestou ao mundo na pessoa do seu Filho. E quando Ele morre na cruz, Ele cumpre a obra, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todas as maldições, a morte em si, o ódio, as guerras, a inveja, as lacunas, a vontade de morrer, tudo isso é consequência do pecado original. Mas a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus despojou os principados e os potestades, vencendo, triunfando sobre eles na cruz. Lá Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Queridos, se você entendeu, muita gente fala para mim: pastor, mas eu tenho tantos pecados, será que Jesus me ouve? Querido, você nunca vai merecer nenhuma bênção de Deus. Mas é Cristo quem mereceu, porque Ele realizou. Quando você crê no que Ele fez por você, eu creio que Ele fez por mim, todas as suas promessas se completam, se concretizam. A Bíblia diz: todas as promessas de Deus tem nele, em Jesus, o sim e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu não sei quantos de vocês compreendem esse mistério, mas é a coisa mais linda do mundo. Gente, tem homens intelectuais que eu vejo na televisão, estudam a Bíblia, discursam sobre a Bíblia e não creem na coisa mais simples, que é o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez as coisas loucas desse mundo serem confundidas, ou confundirem os sábios, e fez as coisas fracas desse mundo também confundirem os fortes, porque Ele está falando da cruz, está falando do nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos agora. Essa é uma oportunidade que você não pode perder na sua vida. Ouvir uma palavra tão simples e tão direta. O próprio Jesus disse: quando vocês chegarem na presença do Pai, não peça nada que não seja em meu nome. O nome dele é uma procuração que você tem para entrar em qualquer lugar, para entrar na presença de Deus. E Deus vai olhar e falar assim: é pelo que meu filho fez, pode entrar. Vinde benditos do meu Pai, diz o Senhor. Você precisa começar a usar o nome de Jesus, meu querido. Mas comece invocando o nome dele para que você seja salvo. Se você não tem certeza, então é porque é não. Porque essa é uma certeza que você precisa ter. Talvez você já tenha usado o nome de Jesus, mas como um mantra, como um nome repetitivo. Mas hoje você vai poder usá-lo, entendendo e confiando que Ele morreu no seu lugar, e que ao invocar o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Então eu quero agora me dirigir a você, você que está aqui me vendo pela internet, e você que está aqui hoje. Se você hoje quer entregar a sua vida inteira para Jesus, para você ter certeza que naquele último dia você esteja na presença dele, eu quero orar por você, te ajudar a fazer essa oração. Aí onde você estiver mesmo, levante a sua mão e eu vou orar por você, e Deus vai fazer. Graças a Deus, graças a Deus. Fique com a sua mão levantada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás. Você está fazendo uma oração convidando a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu peço que você fique com a mão levantada, mas a igreja inteira vai fazer essa oração. Porque, irmão, nós vamos envergonhar o inferno. Nós vamos fazer ecoar nos céus e no inferno que tem gente aqui que invoca e crê neste nome que é sobre todo nome.
Levante a tua mão, você que está entregando a vida para Cristo. Diga: Senhor Deus, eu sou pecador, mas eu creio que Jesus Cristo morreu por mim lá na cruz. E eu creio que no seu nome há salvação. Por isso eu declaro agora, diga bem forte: eu creio. Está muito fraco, viu, gente? Eu quero ver o inferno estremecer. Diga: eu creio no nome de Jesus, que salva, que cura, que redime, que perdoa, que justifica, que liberta e me dá autoridade para pisar a cabeça das trevas, de todos os demônios. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Glorifique a Deus.